Oi, 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 oi! Hoje eu tô aqui para gravar o próximo livro desta saga, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do nosso amigo português José Saramago. Então, como eu falei no último vídeo, eu peguei esse livro aqui para ler. Eu peguei esse livro aqui para ler logo depois do Não Verás País Nenhum. O que aconteceu? Eu li Não Verás País Nenhum, eu estava quase uma ressaca literária. Eu tava tipo, não, vou ler um livro leve. Só que, cara, eu tinha mais uma distopia, um livro que tava na minha lista fazia muito tempo pra eu ler, que era o Saramago. Eu peguei Saramago pra ler. Tá longe de ser leve esse livro. Se você quer uma leitura fácil, uma leitura pra desbaratinar das ideias, pra dar risada, não leia. Enfim. Então eu peguei um ensaio sobre a cegueira. Vamos... Novamente, o Ensaio sobre a Cegueira, como eu falei no último vídeo, ele já estava na minha lista de leitura. Já fazia muito tempo que eu queria ler, mas eu li ele no contexto também do Clube do Livro do Moço do Vinho, do Rodrigo de Lorenzi. E foi, olha, que livro. Eu lembro ainda dele nos mínimos detalhes. Então, vamos para o resumo. O que esse livro vai contar? Esse livro vai contar... Antes de falar o que o livro conta, eu quero que você imagine o que você faria se você estivesse dirigindo o teu carro. Deve-se para um sinal vermelho. Quando você tá lá esperando o sinal vermelho, você pisca e você vê tudo branco. Você vê tudo branco. Mas quando eu falo branco, é muito branco. É uma cegueira completamente branca, ó. Você tá vendo tudo assim, ó. Não, isso aqui não tá nem completamente branco, mas você tá vendo tudo branco assim, sabe? Cara, eu ia ficar desesperada, entendeu? E foi o que aconteceu com o primeiro cego. O primeiro cego tava lá esperando o sinal vermelho passar. Quando ele se deu conta que ele estava cego, de uma cegueira branca, veio uma boa alma, entre aspas, lhe ajudar, levou ele pra casa e tal. Ele não entendia, foi do nada que ele ficou cego, entendeu? Daí veio uma pessoa... levou ele em casa, acabou roubando o carro dele, né? Foi uma decisão bem precipitada dessa pessoa. Acabou roubando o carro dele. Pouco tempo depois de roubar o carro do primeiro cego, ele também ficou cego. O primeiro cego, nesse meio tempo, quis ir no médico para investigar porque começou a cegueira dele. O médico, pouco tempo depois, também ficou cego. Então, tudo dava a entender aí que era algo meio que contagioso, né? Essa cegueira. E daí, face a essa doença, entre aspas, misteriosa, essa cegueira misteriosa e, entre aspas, contagiosa, o governo decidiu o quê? O governo decidiu isolar todos os casos de cegueira num hospital. Mas no hospital em que eles ficavam só lá isolados em quarentena, né? Não tinha, médico que ia ver eles, nem nada, né? E daí todas essas pessoas, elas se encontraram ali naquele hospital. O médico, o primeiro cego, o ladrão do carro, mais uma pessoa que estava no consultório do médico, que é a rapariga dos olhos escuros, o homem da venda, um menininho que também estava no consultório do médico. Eles todos se encontraram ali no hospital. E a esposa do médico. A esposa do médico, personagem essa que fingiu estar cega, para poder acompanhar o marido dela nessa quarentena aí. Então, daí o que acontece? Acontece que eles ficam isolados nesse hospital e o governo mandaria para eles, assim, comida uma vez por dia. Eles não podem ter contato com ninguém do mundo exterior, então eles estão completamente cortados de comunicação. Eles não sabem o que está acontecendo no mundo lá fora. Eles só veem mais pessoas cegas sendo enviadas para esse hospital. E daí começa os rolês. Porque daí o Saramago, ele quer explorar justamente ele quer explorar, no meu ponto de vista, já dando a minha interpretação um pouco, ele quer explorar um pouco diferentes aspectos. O primeiro, aquela máxima: o que você faz quando ninguém tá te olhando? Ele quer explorar isso, mas ele também quer explorar quando tá todo mundo no desespero, quando a gente tem realmente uma crise, como é que as pessoas vão agir? Elas vão pensar nos outros? Ele também quer explorar esse aspecto.
Então eles estão ali isolados, em quarentena, com comida limitada, sem distração, sem arte, sem contato com o mundo externo. Como é que as pessoas agiriam? Você acha que as pessoas seriam boas? Você acha que as pessoas seriam más? Isso que o Saramago explora aqui neste livro. E eu já vou adiantando que ele explora um lado bem animalesco do ser humano. Para ele aqui no livro, então é claro que numa situação dessa de crise, em que ninguém, em teoria, está olhando a esposa do médico, o ser humano não é muito legal. O ser humano não é realmente nada legal. Primeiro que ele é reduzido aqui no livro, dando já uma interpretação, a um estado bem selvagem, a um estado bem animalesco. É impressionante a perda de dignidade que o Saramago descreve aqui no livro, assim, sabe? Tipo, cara, sabe? Não só isso, tem outras situações, por exemplo, só dando... Não é bem um spoiler, só dando um spoilerzinho, assim. Por exemplo, tem uma situação que um grupo dos cegos do outro quarto do hospital decide, por exemplo, controlar a comida. Eles vão liberar comida para os outros cegos, dependendo, submetido a pagamento. No início, o pagamento vai ser dinheiro, vai ser joias. Mas num mundo em crise, num mundo em que ninguém tem a visão, num mundo em que a gente tem comida limitada, a gente não come joias, a gente não come dinheiro. Então logo o pagamento muda. Eles estão cuidando da comida, né? E eles pedem para as outras casas pagarem de uma outra forma. Inclusive essa parte aqui, que é uma parte que descreve muito bem violências sexuais, é uma parte pesadíssima, é horrível de ler, é horrível, você tem que parar para fazer uma pausa, para respirar, entendeu? Então aqui o Saramago nesse livro vai explorar todas essas facetas, todos esses lados dos seres humanos que a gente não deveria estar habituado a ver, né? Que é um lado bem animalesco, um lado bem grotesco e que, por sua vez, faz a gente refletir um pouco, faz a gente pensar um pouco em como que a gente, como ser humano, como que os outros seres humanos vão se portar em situações, por exemplo, de crise, em situações extremas, sabe? E não só em situações extremas. Eu acho que o que o Saramago também quis mostrar aqui é também mesmo na rotina. Assim, sabe? Será que a gente também não tá cego? Será que a gente também não tá se habituando já a viver situações extremas de atrocidades e não está se importando? Porque aqui no livro, por exemplo, quando todo mundo ficou cego, é isso que eu falei, da perda de dignidade, da dignidade humana, por exemplo. Eles já estavam acostumados, assim, agora a sentir odores horríveis, a ouvir situações horríveis, a passar por situações horríveis. Um exemplo tudo simples, de defecar em qualquer lugar e passar por cima das fezes, por exemplo, sabe? Então, será que a gente já não tá acostumado a ver o nosso próximo, pessoas vivendo situações inumanas, como por exemplo aqui? Sabe? Será que a gente já não tá acostumado com isso e que na verdade a gente só não repara? Como o livro aqui no final como a frase aqui no final do livro: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Entendeu? Então, será que a gente não tá só olhando e vendo? Será que a gente tá realmente reparando em todas as situações em que outros seres humanos também são reduzidos, como no livro As Situações Animalescas? Enfim, o Saramago, ele cria aqui realmente todo um universo, toda uma situação que faz aqui no livro você pensar realmente na natureza humana, em como você agiria nessa situação,
em como a humanidade se portaria nessa situação. E querendo ou não, a gente não pode evitar de pensar, por exemplo, lendo este livro, no Covid. Em todos aqueles anos, desde 2020 até, sei lá, 2021, 2022, em que justamente numa situação completa de crise, quem que foi você nessa situação de crise? Sabe? Você foi alguém que, por sua, entre aspas, liberdade individual, você quis andar aí perto de pessoas vulneráveis e tal? Ou você deu risada de pessoas doentes? Ou você, por exemplo, foi alguém que sei lá, que tentou praticar um pouco de humanidade, que tentou da forma que podia ajudar os outros, sabe? Querendo ou não, assim, foi um livro triste, foi um livro pesado, muito pesado em todos os aspectos, foi muito pesado, sabe? Mas, sabe, deu um peso, assim, no coração de ler esse livro, assim, até porque, assim, sabe, eu até vi os vídeos do YouTube de alguns youtubers antes do Covid, mas depois de ter vivido essa época do Covid, também eu acho que esse livro aqui, ele assume um significado e ele tem um peso ainda maior, sabe? Um peso diferente do que antes, assim, da epidemia, sabe? Então, eu não preciso nem dizer a minha opinião para dizer que eu achei o livro maravilhoso. Eu achei isso aqui é uma obra de arte, este livro. Eu achei ele muito bom, este livro. Enfim, sabe? E explorando outros aspectos do livro, tem a personagem da esposa, por exemplo, do médico, que é a única que via, né? E é uma personagem que, pra mim, eu achei ela muito curiosa. E justamente, eu acho que ela não perdeu a visão justamente porque ela nunca foi cega, entendeu? Ela nunca estava cega pela rotina, como nós estamos ou como os outros personagens estavam no livro. Ela é uma pessoa com muita empatia. Ela é uma pessoa sábia. Você vê isso por várias ações aqui que ela faz no livro, sabe? Tem até situações. Teve uma situação ali que ela viveu ali com o marido dela e uns outros personagens. Ali não quero dar spoiler. Que eu fiquei tipo, meu Deus, mulher, meu Deus, se fosse eu. E você tem uma empatia por esse personagem, sabe? Por essa mulher, pelo menos eu tive, né? Então foi uma personagem também que me fascinou bastante, que eu gostei muito dessa personagem da esposa do médico. Inclusive, estou falando esposa do médico, o médico, rapariga de olhos escuros, homem da venda, o ladrão do carro. Porque nenhum dos personagens aqui tem nome. Eu acho que não era o objetivo justamente do Saramago dar esse nome individual para os personagens, né? Nenhum dos personagens aqui tem nome. Inclusive, a leitura, ela é bem diferente. No início você precisa ler várias páginas para se acostumar com a escrita do Saramago, que eu não conhecia. Como eu falei, foi o primeiro livro do Saramago que eu li. Nem sei se eu falei isso, mas enfim, foi o primeiro livro do Saramago que eu li. E tem umas páginas que, na verdade, não tem pontuação. Você lê basicamente no teu ritmo, mas assim, até se acostumar com ler sem pontuação, tipo, não tem travessão pras falas. E tem umas páginas assim, ó, que é a página inteira do parágrafo sem pontuação. Você tá tipo, meu Deus, sabe? Mas assim que você entra assim no universo do livro, você pega o teu ritmo pra ler sem pontuação, pega o estilo de escrita do autor, cara, não dá pra passar, não dá pra se bloquear por causa que é uma escrita diferente, sabe? Porque senão, sinceramente, se você não ler esse livro por causa do estilo de escrita e tal, você tá passando do lado de uma obra de arte. Eu não estou exagerando, este livro eu achei ele maravilhoso. Eu achei ele maravilhoso, sabe? De uma forma tão sutil, assim, faz você pensar, assim, sabe? Fia uma faca, assim, no teu coração, sabe? Que livraço, olha que livraço, eu não tenho nem palavras para este livro. Então tá, vamos para a minha nota, depois da minha resenha aí, e da minha opinião sobre este livro. Como eu disse, maravilhosíssimo. Então a minha nota de 0 a 10 para este livro
Sinceramente, não tem absolutamente nada que eu mudaria neste livro. Nada, então vou dar um 10. Eu não sei se eu já dei um 10 pra algum livro desde que eu comecei a gravar os livros. Eu não sei se eu já dei algum 10, mas se eu não dei, esse vai ser o primeiro. Mas talvez eu já tenha dado 10. Olha que eu acho que não. Esse aqui vai ser um 10. Um ensaio sobre a cegueira. Eu lembro ainda de cada mínimo detalhe deste livro. Porque, meu Deus, que obra-prima. E eu assisti o filme é muito bom também. Eu gostei bastante do filme. Só que é óbvio que eu preferi o livro, porque o livro, assim, sabe? Eu sabia, eu tinha falado com minha mãe que assistiu o filme, minha mãe falou, se prepara, é pesado. Mas depois do livro, em que ele descreve o odor, em que ele descreve, por exemplo, cadáver, ver o filme, fichinha. Enfim, essa foi a minha opinião aqui sobre o ensaio sobre a cegueira. Que livrão, sabe? E é isso. O próximo livro que eu vou falar aqui, eu acho que vai ser esse aqui. Se eu não me engano, é esse aqui que se eu não me engano, foi esse aqui que eu li depois do ensaio sobre a cegueira. Um livro bem mais tranquilo, com uma temática muito mais tranquila, que é o Magalhães, do Stefan Zweig aqui, que vai contar a história do Magalhães. O cara que descobriu o português, que descobriu, que atravessou o mundo, né, pelo estreito ali de Magalhães, no sul ali da América do Sul. Enfim, este vai ser o próximo livro, resenha no canal. Então tá, é isso. Essa foi a minha avaliação, talvez a primeira nota 10, que foi o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Até a próxima!